Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta tarde eu tenho uma mensagem abençoada para a sua vida, uma mensagem que vai abrir os seus olhos e te ajudar a entender o porquê de tantas situações acontecerem com você. Eu não sei como está sendo o seu dia hoje, mas eu creio que o Senhor vai falar contigo e Ele vai te ajudar a superar todos os desafios que surgirem na sua frente. E antes de começarmos a mensagem de hoje, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã e 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé poderosa pela sua vida, pela sua família. E à tarde, às 3 horas da tarde, eu vou colocar uma mensagem de fé e de esperança para te ajudar na caminhada com Deus, tá bom? E hoje eu quero começar esta mensagem te contando uma história real, que aconteceu num país do leste europeu que foi afligido pela guerra. Depois que aquela cidade foi bombardeada, milhares de pessoas, inclusive mulheres e crianças, foram mortos. E como não havia espaço para sepultar tanta gente, o prefeito daquela cidade decidiu abrir uma vala gigante em meio a um campo e enterrar todos aqueles corpos juntos. Então os parentes e amigos que sobreviveram àquele ataque cercaram aquele túmulo coletivo com centenas de cruzes e em cada uma das cruzes havia uma única palavra: por quê? Sabe, irmãos, essa é a pergunta mais dolorosa de todas. As pessoas fazem essa pergunta com tristeza quando algo chega destruindo e causando muito sofrimento na sua vida. E pode ser a morte de um ente querido, uma doença na família, uma crise financeira, o fim de um casamento ou tantas outras coisas que causam dor física e emocional. E quando isso acontece, é muito comum se perguntar: por que Deus permite o sofrimento? Se Deus é tão bom, se Deus é poderoso, se Deus é justo, por que esse mundo em que nós vivemos está tão cheio de ódio e de injustiça? Você já se perguntou sobre isso pelo menos uma vez na vida? Provavelmente sim, né? Eu mesmo já fiz essa pergunta muitas vezes durante a minha vida, principalmente naqueles momentos de deserto em que a gente não encontra uma saída. Mas todas as vezes em que eu meditava sobre isso, o Senhor colocava no meu coração uma passagem que está no livro do profeta Isaías e eu quero compartilhar com você agora. Diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha isso, irmãos, isso mostra que Deus, Ele pensa muito acima de nós. Deus, Ele tem planos muito melhores que os nossos. Deus, Ele enxerga um futuro que nós ainda não enxergamos. Mas será que isso significa que nós não podemos perguntar a Deus o porquê de tantas coisas ruins acontecerem conosco? Eu sei que muitas pessoas têm medo de fazer essa pergunta porque elas acham que é falta de fé, é falta de temor a Deus. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que homens fiéis, homens tementes, obedientes a Deus, eles também faziam perguntas assim, como por exemplo o profeta Abacuque. Eu quero ler para você o que ele disse. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. E será que Deus repreendeu aquele profeta por ter questionado dessa forma? Não. Se nós continuarmos lendo o livro de Abacuque, nós veremos que o Senhor ajudou aquele homem a entender melhor tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta, com o seu povo, e o Senhor aumentou a sua fé com uma promessa de que no tempo certo Ele agiria em favor dos seus escolhidos. E a mesma coisa nós vemos que aconteceu com Jó. A Bíblia conta que quando ele perdeu seus filhos, seus bens materiais e a sua saúde, Jó perguntou o porquê daquilo tudo ao Senhor diversas vezes. E nem por isso o Senhor o castigou. Então não tem nada de errado nós questionarmos a Deus, desde que nós não achemos que Deus nos deve uma explicação, tá bom? Porque Deus não é obrigado a nos explicar nada. E como nós vimos na passagem de Isaías 55, o Senhor disse que os seus caminhos são muito mais altos que os nossos. E isso significa que não cabe a nós buscarmos entendê-los, apenas aceitá-los. E por mais que Deus precisasse realmente nos dar uma resposta, ainda assim não ficaríamos satisfeitos, porque nós somos seres humanos e nós temos a tendência de aceitar somente aquilo que nos convém. Então vamos fazer um exercício aqui de imaginação.
Se você dissesse assim, Deus, por que isso aconteceu comigo? E se Deus te respondesse, meu filho, eu vou te explicar tudo direitinho. E seja sincero, irmão, você acha que isso realmente tiraria todas as suas dúvidas? Provavelmente não, porque se o Senhor disser o porquê de tudo acontecer e você não concordar em alguma coisa, você ia ficar revoltado, você não ia aceitar e ainda teria outros grandes questionamentos que surgiriam no seu coração. E foi por isso que quando Lázaro morreu, a sua irmã Marta e Maria, elas ficaram indignadas, elas começaram a dizer, Jesus, por que o Senhor demorou tanto para chegar aqui? Jesus, o nosso irmão morreu porque o Senhor não chegou a tempo. E em vez de tentar dar uma justificativa, ele apenas fez com que Marta enxergasse aquela situação por um outro ângulo, por uma outra perspectiva muito maior. Então ele disse para ela, o seu irmão vai ressuscitar. Só que Marta estava tão cega pelas circunstâncias que ela não entendeu o que Jesus estava lhe dizendo ali, naquele momento. Tanto é que ela respondeu para ele, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então naquele momento Jesus teve que ser mais direto com ela e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ou seja, era como se Jesus estivesse dizendo, minha filha, você está olhando para o foco errado. Eu sou a ressurreição e a vida. Então Marta queria uma explicação lógica para a morte de Lázaro, mas Jesus tinha uma resposta muito maior do que ela poderia entender naquele momento, porque Cristo estava para fazer algo muito maior do que ela poderia pedir ou imaginar. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele cuida de nós mais do que qualquer outro ser humano, porque Deus também odeia a perversidade, o sofrimento. Então, se você já odeia a injustiça, todo o sofrimento que existe nesse mundo, saiba que Deus odeia muito mais. E Ele sabe que tudo isso é consequência do pecado, tudo isso é consequência da maldade do homem. E é por isso que Jesus ressuscitou para ir nos preparar um lugar muito melhor do que essa terra, porque tudo aqui é passageiro e a alegria eterna nos aguarda. Basta que nós coloquemos a nossa fé em Jesus e basta que a gente pare também de ficar esperando explicações de Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos simplesmente confiar nas promessas que Ele nos faz, confiarmos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que os seus pensamentos e caminhos são muito mais elevados que os nossos. Tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.